Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Uma pergunta que sempre me é feita é: Bispo, por que é tão difícil o rico entrar no reino dos céus? Jesus falou quão dificilmente é a entrada de um rico no reino de Deus, no reino dos céus. Por quê? Porque ele é rico? Ele, então, é difícil para ele? Por que é difícil um rico ser salvo, a sua alma salva? No texto que nós vamos começar a estudar hoje, Jesus trata desse assunto com certa particularidade, detalhes que fazem a diferença, porque ele fala do rico e fala do pobre ou miserável. Ele coloca as duas situações, o rico que vivia regaladamente e o pobre que vivia miseravelmente, desgraçadamente. Nós vamos ver o texto agora e vamos analisar para responder as perguntas, a pergunta que nós falamos ou deixamos. Vamos, por favor, entender agora. Jesus, o próprio Senhor Jesus, falou estas palavras. Ele disse: ora, havia um homem rico. Quer dizer, havia um homem rico. Não era uma parábola, não era um conto, mas era uma história, a história de um homem rico, riquíssimo. E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vestes que eram extremamente valiosas naquela altura, naquele tempo, quando não havia fábricas de roupas, como hoje nós temos. Então, ter uma roupa já era difícil, ter uma roupa de púrpura e linho finíssimo, só os ricaços, os podres de ricos, possuíam esse direito. E não só isso, ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quer dizer, ele coloca o rico na posição top da sociedade. E também coloca o pobre na posição mais baixa da sociedade, dizendo: havia também, quer dizer, não havia só o homem rico, mas havia também um certo mendigo, que é a condição mínima do ser humano, é a mendicância. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Agora, isso é muito importante, minha amiga e meu amigo. O homem rico, apesar de toda a sua pujança, riqueza e glória, ele não tinha nome. Quer dizer, ele tinha nome, mas Jesus não menciona o nome do rico. Já o nome do mendigo, o pobre, ele diz que ele tinha um nome chamado Lázaro. Aliás, Jesus chamou de Lázaro. Ele tinha um nome, Lázaro. Isso identifica que essa história não foi uma história de carrocinha, foi uma história verídica, foi um fato. Aconteceu isso mesmo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico. Então, as duas situações dramáticas do pobre e a situação exuberante do rico. As duas situações, as duas condições da sociedade naquela altura. E esse fato aconteceu na Babilônia. Tanto o rico quanto Lázaro eram judeus. O relato completo indica que os dois eram judeus. Eles tinham de origem judaica, eram filhos
de Abraão. Então diz Jesus que o pobre, o miserável, o mendigo, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele desejava. Não sei se ele chegou a comer, mas que ele desejava, isso não tenho dúvida, está aí escrito. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Eu sei que o pobre, à porta do rico, naquela altura, esperava que um pouquinho do que sobrava na mesa do rico chegasse também até ele. Por isso ele estava ali à porta do rico. E a situação dele era tão miserável, que os cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. Vamos continuar com o texto. E aconteceu, olha só, Jesus disse, aconteceu, Jesus garante que isso aconteceu. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então Lázaro morreu e foi direto para o seio de Abraão, quer dizer, ele foi para onde estava Abraão. Abraão, o amigo de Deus, obviamente, que tinha sido extremamente rico, poderosamente rico, riquíssimo, bilionário, mas ele estava no céu. E para onde ele foi, também foi Lázaro levado pelos anjos. Quer dizer, os anjos levaram a alma de Lázaro para o seio de Abraão, para onde estava Abraão. E também morreu o rico. O rico também morreu. Você verifica que ambos estavam vivendo de lados opostos. Um rico vivendo regaladamente, ostentosamente, com luxúria, com gozo, com alegria. O pobre que vivia na miséria, na fome, à porta do rico. Então, duas situações extremas. Agora, quando morreram, tanto o pobre quanto o rico, eles se igualaram. Aí não tinha rico nem pobre. Não tem milionário nem miserável extremo. Todos descem à sepultura. E a morte iguala a todos. Ricos, pobres, brancos, negros, feios, bonitos, gordos, magros, bons e maus, todos morrem. Então a morte iguala a todos. Jesus está mostrando isso aqui. Os dois morreram. Só que o mendigo morreu e foi levada, sua alma foi levada, transportada pelos anjos até onde estava Abraão, Isaque e Israel. Agora morreu o rico. Jesus não fala nada sobre que os anjos vieram pegar o rico e levar para o inferno, não. Nem para o céu, nem para o inferno. Ele apenas disse, morreu o rico, também o rico morreu e foi sepultado. Obviamente que quando ele foi sepultado, houve aquela cerimônia ostentosa, né? E as pessoas dizendo, olha, mas ele era tão bom, tão maravilhoso. Depois que a pessoa morre, todo mundo é bom, não é? Pois bem, ninguém diz que o morto era bandido, que era isso, que era aquilo. Quando a pessoa morre, vai no sepultamento, todo mundo quer falar bem do morto, como se isso adiantasse alguma coisa. Mas Jesus diz, morreu também o rico e foi sepultado. E aí, o detalhe, no inferno, ergueu os olhos, quer dizer, quando o rico morreu,
ele foi direto para o inferno, e lá no inferno ele ergueu os olhos, ele viu. Então, a alma tem olhos aí para ver. A alma tem olhos para ver, para verem. Porque lá no inferno, o rico viu com os seus olhos, ergueu, estando em tormentos, na situação do rico, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso é importante a gente observar. Cada palavra na Bíblia é extremamente importante a gente meditar, pensar. Porque Jesus está falando de duas pessoas, dois personagens que fizeram parte da história, que passaram pela humanidade. Um era o rico e outro era o pobre miserável. Não era pobre simplesmente. Lázaro não era um pobre, não, meio pobre, não. Ele era 100% pobre, miserável, ao ponto de, além de pobre, miserável, ele tinha chagas, era doente, enfermo, provavelmente com lepra. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Então, quando Jesus fala da morte, a morte veio igualar a situação de ambos, tanto o rico quanto o pobre. O pobre Lázaro, Jesus deu o nome, fala que Lázaro, Jesus não falou o nome do rico, porque não fazia diferença, mas o pobre, porque era uma pessoa separada do rico, tinha alguma coisa extraordinária consigo, tinha méritos diante de Deus, tinha fé em Deus, então Jesus colocou o seu nome, deu o seu nome, Lázaro. Quando Lázaro morreu, sua alma foi levada pelos anjos para o seio de Abraão, para justamente onde Abraão estava. Mas o rico, que ele não citou o nome, ele, quando morreu, foi apenas sepultado. Mesmo que tivesse sido feito uma cerimônia riquíssima no seu sepultamento, não interessava. Jesus não deu nem nome do rico, porque ele não tinha mais importância para ele. Ele não tinha mais importância para o Senhor Jesus. Interessante isso, né? O rico não tinha importância mais porque ele morreu, e por conta da sua vida errada, por conta dos seus pecados, ele foi levado, ele foi direto para o inferno. E lá no inferno ele teve olhos para verem Lázaro no seio de Abraão. Ele teve olhos para ver. E diz o outro detalhe, estando em tormentos, quer dizer, ele estava no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. Então é isso que acontece quando a pessoa morre nos seus pecados, nos seus delitos e pecados. Não é a vontade de Deus, claro. Ele enviou o Filho dele para que todo o que nele crê, todo aquele que nele crê, venha a ser salvo, tenha a salvação, seja como Lázaro após a morte. Mas nem todos aceitam. Muitos fazem pouco caso, não acreditam, ainda ficam zombando, fazem até piada ou piadas com o próprio Senhor Jesus. Mas na hora da morte, na hora da decisão, não tem piada. A verdade é essa. O rico morreu e foi direto para o inferno. Foi direto para o inferno. E estando em tormentos, eu imagino, eu tenho uma ideia,
vaga a ideia do que é este inferno. Mas tem gente que tem uma ideia mais apurada do que é o inferno, porque tem vivido o inferno dia e noite, noite e dia, sem cessar. É ou não é? Pessoa, por exemplo, com depressão, vive no inferno, vive com medo, vive com dores na alma, sofre na alma. A dor na alma dos depressivos, segundo relatos, testemunhos, daqui a pouquinho nós vamos ver um testemunho belíssimo de uma psicóloga que tinha esse tormento, ela tinha esse tormento, o pai dela se suicidou por causa desse tormento, porque é um tormento insuportável, tão insuportável que a pessoa acaba dando fim à sua vida, se mata, prefere a morte do que viver com esse tormento. Agora imagine o tormento do inferno. Imagine o tormento. Se aqui na Terra há tormentos, imagine o tormento do inferno. E foi para esse tormento que o rico foi. Foi para esse tormento que o rico, cujo nome Jesus não pronunciou, porque não era digno, ele não era digno, porque rejeitou a fé abraâmica, porque rejeitou a fé que Deus oferece às pessoas. Então, quando morreu, mesmo na sua glória, na sua riqueza, na sua grandeza, quando morreu, se igualou ao pobre miserável Lázaro, que mais tarde, logo após a morte, foi para o seio de Abraão. Então, minha amiga e meu amigo, nós vamos dar continuidade nesse texto, vamos completá-lo, vamos continuar amanhã falando sobre esse texto e colocando outros detalhes dessa história verídica, que inclusive você pode assistir a novela no Rico e Lázaro, que conta essa história. Isso é uma história, não é parábola, não. Não é um conto da vovó para as pessoas, do vovô para as crianças, não. Isso aconteceu, diz aí o texto. Jesus disse, aconteceu isso. Então, amiga e amigo, pense agora no destino da sua alma. Avalie bem para onde vai a sua alma, porque o seu corpo você cuida bem. A gente trata bem do corpo, não é verdade? Procura comer o melhor, não é verdade? Procura banhar o corpo, cuidar do corpo. E quando começa a aparecer as ruguinhas, às vezes a pessoa coloca um pouquinho de botox e se perde cabelo, faz implante. É ou não é? Vai para a ginástica para perder peso, para manter o corpo sarado. O corpo é tratado como príncipe, como rei, mas a alma é tratada como mendigo. É ou não é? A alma está aí dentro de você e ela é tratada por você como mendiga, porque você não dá a mínima importância para ela. Mas quando vem a depressão, quando vem o problema, quando vem a dor, quando vem as lutas, quando vem as difamações, as perseguições, as injustiças, quem sofre é a sua alma. Quem sofre é a sua alma, não é o seu corpo físico, é a sua alma. A sua alma vê com os seus olhos, a sua alma ouve com os seus ouvidos, a sua alma fala com a sua boca. Por exemplo, eu estou falando com você, é a minha alma que fala através da minha boca, que pensa com o meu pensamento, que usa os meus pensamentos, usa os meus ouvidos, se expressa com o meu corpo. É a minha alma. Então, quando eu trato da alma, quando eu priorizo o tratamento, a salvação da minha alma, eu sou sábio. Eu sou sábio. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Então, você, amiga e amigo, você que é uma pessoa vaidosa, muito vaidosa, extremamente vaidosa, você quer colocar melhor roupa, você quer viver do melhor, regaladamente nesse mundo, mas você despreza a
Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. Amanhã nós estaremos falando a esse respeito. Mas fica aqui essa palavra que lá no inferno, o rico que se ostentava regaladamente aqui nesse mundo, lá ele estava em tormento e não tinha dinheiro para cobrir isso, não tinha dinheiro para comprar um pouquinho de paz. Não tinha um dinheiro. E o pior de tudo, o rico lá no inferno viu Lázaro, aquele que ele tinha visto a vida toda lá na porta, a porta da sua mansão, que desprezou. Ele viu aquele homem que era miserável lá no mesmo lugar onde estava Abraão, amigo de Deus. Pense bem, minha amiga e meu amigo. Pense bem para onde vai a sua alma. Você que deve estar gemendo com problemas crônicos na saúde, na vida financeira, na vida familiar. Seu lar não é um lar, parece mais um hospício de tantas brigas, dissensões, inimizades, conflitos. É ou não é? A sua casa parece um manicômio de tanta confusão. Por quê? Por que isso? Porque as almas que vivem debaixo do seu telhado estão famintas. Elas querem aquilo que Deus tem oferecido graciosamente. Mas você não dá a mínima para a alma sua. Você só trata do seu corpo, da sua beleza, que pouco a pouco vai definhando, é ou não é. Pouco a pouco a sua beleza vai definhando. E é a verdade. As pessoas vão definhando pouco a pouco, cada segundo, cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano vai definhando. As forças vão se esgotando. E um dia todos desceremos à sepultura. Pense nisso, minha amiga. Pense nisso. Para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Você tem certeza da sua salvação? Se você morresse agora, nesse momento, você tem certeza que iria para o seio de Abraão ou para o inferno, aonde está até hoje em tormentos o rico? Hein? Responda essa pergunta para si mesmo e tome a sua decisão e faça a sua escolha. Daqui a pouquinho nós vamos assistir o testemunho dessa psicóloga. Mas antes eu quero oferecer para você uma bela faixa musical para você pensar melhor a respeito do futuro da sua alma. Graças a Deus.